queria dizer, não é? Bom, evidentemente este processo termina, havia aqui alguns intervenientes, porque isto não é só o trabalho do Kant. Claro que o Kant é importante neste ponto, mas ele recolhe o trabalho não só do Baumgarten, como do Kierkegaard. Hoje já há autores, até alemães, não é? Quando até os alemães já dizem as coisas, então as coisas passam a ser verdade, não é? Passam-se a... Mesmo que eu venha dizer três décadas depois de que alguém o tenha dito antes, não é? De que a relação do Kant com os populares filosóficos tem que ser revista. Na verdade, o Kant é um popular filosófico, não é? Na verdade, o Kant deve ser contado também no chapéu largo, amplo da popular filosofia. Bom, evidentemente, este processo consuma-se no pensamento de Schelling, do sistema do idealismo transcendental, quando ele, ver se eu encontro aqui as passagens para ser mais breve do que estar a tentar. Já perdi. É claro que vocês perguntarão, mas não há em Kant insistência na qualidade científica da filosofia, filosofia como uma ciência, de uma metafísica futura como ciência, não é isso? Mas precisamente há uma tensão, o discurso kantiano, uma tensão permanente entre essa peculiar forma de cientificidade que acaba por não ser consumada, e disso os idealistas, o Fichte e o Hegel verão bem, não é? Que o Kant não consegue resolver isso, mas precisamente é essa atração, progressiva atração para a arte que o impede, ou melhor, não impede, que se contrapõe a esse desidrato. Eu perdi no meio das folhas, o texto do Schelling, mas onde exatamente ele apresenta o sentido estético como aquilo que constitui o que dá acesso à verdadeira experiência filosófica, o organon, portanto, a ciência, a lógica, aquilo que era tradicionalmente considerado a lógica, o definidor dos protocolos de cientificidade da disciplina filosófica, a lógica, ou depois a matemática, não é, na verdade, não consegue. Quem o faz quem o pode fazer exatamente a estética, a arte e a poesia, não é? Aqui está. Portanto, ele culmina este processo, o Schelling, desenvolvendo a tese segundo a qual é a arte, a intuição estética que realiza o programa da filosofia transcendental de reconciliar e unir o espírito e a natureza. É a arte, também dele ainda, representada pela poesia, e não a geometria ou a lógica, que constitui o órgão da filosofia. É a arte que, enquanto produto do gênio, constitui o modelo de toda a ciência e filosofia. Na poiese, não na matese, é que o pensamento filosófico se reconhece no seu momento próprio. O verdadeiro sentido que é necessário possuir para compreender a filosofia e o modo da sua produção é o sentido estético, não é? É conhecido aquele texto cujo conhecimento eu devo, e foi um texto que marcou também toda a minha leitura. Já o disse isso, já o escrevi também. O texto que, num curso de 1973-74, o professor Carlos Ferreira, eu tenho a sorte de ter aqui os meus professores, não é? Me deu a conhecer uma espécie de manifesto filosófico cuja autoria é discutida, mas é atribuída a simultaneamente, três colegas, estudantes de teologia numa fundação em Tubinga, Hegel, Schelling e Holderlin, mais antigo programa, conhecido sob o nome mais antigo programa de sistema do idealismo alemão. Diz isso, no fundo, essa ideia de que o supremo ato da razão é um ato estético. E é isso que o Schelling ainda dirá nessa obra de 1800, para entender e compreender a filosofia, só o pode fazer quem tem sentido estético. Bom,
Eu tinha pensado chamar a atenção para outros aspectos desta poética e vou apenas enunciá-los. Depois de feito este contexto, que eu penso que ajuda a compreender um pouco onde Kant se implanta, a parte substantiva desta poética do Kant, desta poética da razão, está em 2 parágrafos, está condensada em 2, talvez em 3, no 49, no 57, que é uma explicitação do 49, e no 59, da crítica do juízo. O 49 trata daquele tema das ideias estéticas. E normalmente nós atribuímos ou pensamos, lemos aquilo como se aquilo dissesse só relação à poesia ou relação às artes. Mas na verdade não. Na verdade, aquela teorização que o Kant, aquela explicitação que o Kant faz ali das ideias estéticas, diz respeito às ideias da razão. Ou seja, é a forma de se tornar sensíveis, de dar um correspondente sensível, ou seja, resolver aquele problema que ele não conseguiu resolver, ou que ele viu que não havia maneira de o resolver no plano da crítica da razão pura, dar um correspondente sensível às ideias da razão. Naqueles capítulos, aqueles parágrafos, parágrafo 49 da crítica do juízo, não diz respeito só à poesia, às artes, diz respeito à poética do espírito, que funciona, precisamente como o Kant aí diz, de uma forma orgânica, como um jogo harmónico de faculdades, em que as faculdades colaboram, mas colaboram sem que uma mande e a outra obedeça. É a lógica do jogo e da colaboração que aí funciona. Não tenho tempo, como vos digo, de ler essas coisas, mas penso que é importante sublinhar tudo isso que o Kant não deixa de apontar como justamente as ideias estéticas, e por essa via estética, por esse rodeio da estética, se consegue resolver um problema que do ponto de vista especulativo e objetivando, não era possível. E as ideias estéticas justamente não encontram um conceito em que se limitem, que permitam objetivar. Mas, precisamente por isso, elas permitem abrir um campo ilimitado à razão para se alargar. Ou seja, Kant é o pensador dos limites. Não é? Em agosto passado assisti a uma conferência muito engraçada de uma professora alemã. Era sobre as metáforas da razão, justamente um colóquio sobre as metáforas da razão, e uma professora alemã que contrastava a filosofia de Kant com a filosofia de Foucault. A filosofia de Kant é a filosofia da Grenzbestimmung, da determinação de fronteiras, e a filosofia do Foucault parece a filosofia, desculpem os Foucaultianos, a filosofia, não digo da libertação, mas da libertinagem, não digo da libertinagem, mas da libertação, ou seja, exatamente do tirar, demolir todos os tabus, enfim, é uma filosofia que se promete, que se anuncia como tal. Está aqui um especialista que me vai massacrar, enfim, o professor assim. Bom, mas esta conferência é muito engraçada porque contrapunha o uso desta linguagem, por um lado uma linguagem de libertação, por outro lado uma linguagem de determinação de fronteiras, não é? E no fim terminava com esta conclusão: a filosofia que punha fronteiras é a que abre horizontes, é a que deixa abertos respiradouros. E a filosofia que parecia libertar-nos de todos é a que acaba por deixar-se vencer pela factualidade. Não é? Isto era simplesmente analisando as metáforas dos dois desta linguagem. Bom, mas isto é para dizer, já não sei o quê. Perdi. Que exatamente as ideias estéticas vêm a libertar dessa, enfim, permitem essa libertação, essa potenciação, essa animação. São expressões, no fundo, quem conhece o Fédro de Platão, as últimas partes do Fédro de Platão, vê lá isto. O que é que a estética faz? O que é que o belo faz? O belo dá asas ao espírito. É este dá asas ao espírito. Este efeito de vitalização, de se sentir que é livre, e que pode, mesmo para além da natureza,
que é conhecida pelo entendimento, ele ganha o sentido da sua liberdade. Bom, o caráter de antecipação, que é outro aspecto que também o Kant sublinha, que as ideias estéticas têm em relação ao trabalho do próprio entendimento. Bom, há um outro parágrafo, que é, no fundo, aquele que eu há bocadinho citava, o 59, que é o parágrafo onde o Kant trabalha a noção de símbolo, e trabalha, aparentemente, apenas num sentido instrumental, porque o capítulo, esse parágrafo vem com o título o belo como símbolo da moralidade. E, na verdade, o Kant depois, a gente até se esquece, lê tudo 4 páginas ou 5 páginas, e no fim há 3 parágrafos em que vem então o belo, em que sentido é que o belo é o símbolo da moralidade, mais uma vez um termo platónico, não é? O kalos e o agathos, não é? Mas ele explicita o conceito de símbolo e demarca o conceito de símbolo do conceito de esquema que tinha tratado na crítica da razão. O esquema é o conceito de um monograma, um produto, um construto da imaginação transcendental, da imaginação pura, que permite a aplicação do conceito. É híbrido, é meio intelectual, meio sensível, permite, não é? E a determinação. Mas o símbolo é uma espécie de esquematismo de segundo nível, não é? É uma operação mais complexa, em que funciona uma lógica da analogia. Era a lógica da analogia que funcionava nas ideias estéticas. Mas as leis da analogia, diz o Kant, têm a sua fonte mais acima na razão. Têm os seus princípios mais acima na razão. Bom, e é com esta noção de símbolo que na verdade, ou é nessa noção de símbolo que nós podemos encontrar aquilo que se poderia chamar o princípio de metaforização filosófica. É como se o Kant tivesse escrito nesse parágrafo aquilo que o Nietzsche escreveu num ensaio que só foi publicado postumamente, sobre a verdade e a mentira, numa perspectiva para além da moral, não é? Então diz que a verdade é um exército de metáforas em movimento, não é? Portanto, é como se o Kant tivesse antecipado, não é? O Nietzsche nessa percepção de que as próprias categorias filosóficas são construídas por uma forma de analogia e, portanto, têm uma instituição simbólica que serve para a reflexão, não para a determinação, serve para a reflexão do sujeito, mas é a forma que o sujeito, justamente, que é o sujeito permite ligar campos, atravessar o desconhecido, encontrar o novo, não é? Encontrar o novo. E esse parágrafo é decisivo, é aquele que eu citava há bocadinho, aquela passagem, esta operação, este acontecimento, esta operação, esta Geschäft, a expressão, foi até agora pouco atendida, por mais que mereça uma reflexão aprofundada. Bom,